Perfeito. Então, pessoal, né, boa tarde. Assim, feliz de ter todo mundo aqui em mais um seminário da SBE. Né? Hoje a gente tem o prazer de receber a Silvia Barcelos, da University of Southern California. E ela vai apresentar hoje o artigo Changes in the Wellbeing of Seniors Amid the COVID-19 Pandemic. Enfim, acho que só para relembrar, né, quem está chegando pela primeira vez, você também, Silvia, mas normalmente a gente é 1h30, até 1h30, né, não precisa cobrir todo o tempo também, com perguntas no meio, e todo mundo está podendo se desmutar, então, se alguém tiver dificuldade, pode levantar a mão, que eu ajudo também. E quem preferir fazer perguntas pelo chat também, eu te interrompo quando eu ver que for o melhor momento e leio para você, Silvia. Então, não precisa se preocupar também de ficar acompanhando o chat, que eu vou estar prestando atenção. E acho que é mais ou menos isso. Assim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está super feliz de ter você hoje. E fica à vontade aí para apresentar. Tá certo. Obrigada a você, Letícia, pelo convite. E, bom, para os que não me conhecem, eu sou uma Health Economist, Labor Economist, eu trabalho em diferentes tópicos de saúde, economia da saúde, tenho trabalhado com genética e economia bastante recentemente, mas o projeto que eu vou apresentar hoje não tem muito nada a ver com genética, é um projeto que, na verdade, aconteceu meio que por acaso, por causa da pandemia. A gente estava coletando os dados de uma coorte de idosos, e aí a pandemia bateu e a gente resolveu reentrevistar esses idosos para entender como é que, né, a pandemia e as políticas em torno da Covid afetaram o bem-estar desses idosos. Então, e como é que, né, políticas públicas e renda e tudo isso são coisas que afetam essas mudanças de bem-estar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho. Esse é um projeto que eu tenho com dois colegas meus da USC, Mireille Jacobson e Arthur Stone, e que foi financiado pela NIA. Então, bom, não preciso falar muito disso, né? A Covid-19 afetou como a gente vive a nossa vida, né? Tanto a pandemia em si, mas todas as políticas que visavam a diminuir o spread, né? O aumento da doença afetou muito como as pessoas viviam, como elas trabalham, como elas passam seu tempo, com quem elas se relacionam. E talvez não seja uma surpresa que tenha afetado a saúde mental das pessoas, né? Tem um número de papers que olha para como a pandemia afetou a saúde mental das pessoas. Só que a maior parte desses papers, elas não têm, um grande problema da maior parte desses papers é que eles não têm dados pré-pandemia. Eles usam cross-sections repetidas ou dados longitudinais, só que só né, seguem as pessoas após a pandemia. Muitos têm pequenas amostras e que, por não ter efeitos, né, por não ter dados pré-pandemia, muitos desses não têm, então você não tem características individuais pré-pandemia também. E isso é uma coisa que os nossos dados, né, como eu disse, como a gente já estava com uma coleta de dados grandes antes da pandemia, isso é uma coisa que a gente vai poder, digamos, melhorar, né? Além disso, você tem um foco muito grande em saúde mental, mas também a gente não sabe muito bem como outras medidas de bem-estar foram afetadas. Em particular, você tem uma literatura muito grande em bem-estar subjetivo, né, o subjective well-being, e que a gente vai ter medidas interessantes também para contrastar com essas medidas de saúde mental. Outra coisa que a gente não sabe é quão transitório esses efeitos em bem-estar foram
e como eles foram afetados por diferentes grupos, né, com diferentes características individuais, incluindo renda, circunstâncias, incluindo quão afetado foi a cidade em que você está, né, pela pandemia. A gente sabe que, principalmente no início da pandemia, você tem um efeito assim, bastante heterogêneo de lugares que são muito afetados versus não tão afetados. E, finalmente, a política, né, o efeito de política. A gente tem aí uma série de políticas nos Estados Unidos que tenta lidar com a pandemia, né, não só políticas de lockdown, mas políticas de apoio financeiro. E a gente vai olhar um pouco do papel dessas políticas públicas em mitigar, né, em diminuir o efeito negativo da pandemia no bem-estar desse coorte. Então, hoje eu vou explorar 3 coletas de dados, né, 3 pesquisas que a gente fez num coorte bem grande de idosos nos Estados Unidos. A gente coletou dados bem antes da pandemia, entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020. E aí, quando a pandemia bateu, em março, né, a gente voltou e reentrevistou essa coorte, mais ou menos um mês depois, quando foi abril, maio, e 4 meses depois. A gente aqui está dizendo que o início da pandemia a gente marca como a data em que os Estados Unidos primeiro notou que teve community transmission, né, da Covid dentro do país. A gente vai olhar para sintomas depressivos, né, para depressão e sintomas de essas escalas de saúde mental, mas também para escalas mais relacionadas a subjective well-being, né, que vão além, né, são relacionadas, mas são diferentes de saúde mental, como negative affect, tristeza, estresse, preocupação, raiva, positive affect, que é felicidade, enjoyment, satisfação com a vida, e também medidas de saúde, que são, né, self-rated, né, e de dor física. E a gente vai olhar como é que essas medidas nessas variáveis né, de pessoas ao longo do tempo, a gente vai primeiro documentar como é que mudou durante esse período tão conturbado, né, que foi esse início da pandemia, e olhar para a heterogeneidade ao nível individual. Então, algumas perguntas aqui. Pode dizer. Uma dúvida, talvez você fale um pouquinho mais para frente, mas qual foi a motivação original desse survey? Né? Porque eles começaram antes da pandemia, né? Não, então, a motivação, a gente ganhou essa grant que era para olhar para efeitos do Medicare, que é o efeito... Eu trabalho muito com seguro, né? Seguro-saúde nos Estados Unidos. E um dos grandes né, fontes de seguro é o Medicare para essa população, né? Quando as pessoas aqui, quando elas fazem 65 anos, elas têm direito ao seguro público para pessoas idosas, que é o Medicare. E a gente estava olhando para o efeito de Medicare, tem toda uma pesquisa, uma agenda de pesquisa, e tem toda uma literatura olhando para efeito de saúde desse seguro-saúde em risco financeiro, né? Porque aqui a outra coisa que é bem única do sistema americano é que é muito caro, né? Então, se você não tem seguro, você realmente você está aberto a um risco financeiro bastante grande se você tem um choque de saúde. E como como esse risco financeiro afeta também essa parte emocional, essa parte psicológica, entendeu? Então, a ideia inicial da coleta de dados era para olhar em modelos de regressão descontínua, para olhar como é que você ter elegibilidade ao Medicare afeta esse risco financeiro e relacionado a essa parte psicológica. Então,
Aí eu vou te falar um pouco quando eu vou falar um pouco dos dados, basicamente o nosso coorte, ele tinha 60 a 68 anos, entendeu? Então, um coorte bem em torno dessa descontinuidade de 65 anos. Entendi, obrigada. Então, foi uma coisa bem assim, foi um pouco, como é que se diz? Oportunista, nesse caso. Então, tem que aproveitar, né? Que, assim, realmente é super difícil ter esses dados que pegam exatamente antes da pandemia. Exatamente. Dessa forma. Isso é uma coisa, acho que, bem especial desses dados, que a gente realmente tem dados pre, que são bem antes, e post, que são bem depois, né? Então, uma das coisas que a gente vai usar esses dados para tentar entender, primeiro, como é que essas diferenças medidas de bem-estar mudam, né, nesse período da pandemia, se são mudanças transitórias ou se continuam ao longo do tempo, como é que eles variam com características como gender, né, sexo e educação. E, de novo, a maior parte aqui, porque a pandemia afetou todo mundo, é difícil um pouco você dizer o que são efeitos temporais, do que são efeitos da pandemia, né? Você tem o problema aí do contrafactual. E uma das coisas que a gente vai fazer aproveitando primeiro que a gente tem uma amostra grande com dados nacionais, né? A gente vai olhar para como é que essas mudanças de bem-estar são afetados por quão séria a pandemia são nos lugares que a pessoa mora, né? A gente vai usar os condados aqui e vai olhar para mortes por causa de Covid, né? No nível local. E também as percepções das pessoas, como é que as percepções, a gente também mediu nessas follow-ups, a gente mediu como é a percepção das pessoas ao risco de Covid, né? Como é que as pessoas percebem o risco de ser infectado pela Covid e de vir a falecer de Covid, dado que foi infectado, né? E vamos lembrar que isso aqui foi bem no início da pandemia, você não tinha vacina, você tinha pouca informação, né? Em relação a essas coisas. E no final, né, uma pergunta importante que a gente vai tentar informar também quão efetivo foram essas políticas, principalmente essas políticas de transferências monetárias, em evitar, né, um pouco desse efeito em bem-estar nessa população, o efeito da pandemia em bem-estar. Então, só para dar um pouquinho dos resultados, né? Uma prévia dos resultados, a gente acha, como outros papers nessa literatura, que teve um aumento muito grande em sintomas depressivos e em negative mood, né? Em coisas como tristeza, worry, né? Estresse, preocupação. Mas interessante quando a gente olha para medidas de saúde, né, autorreportadas, a gente não vê mudança e a gente vê uma diminuição naqueles que reportam dor física. E a gente vai falar um pouco de por que talvez a gente veja essa diminuição. A grande parte dos efeitos, eles não são permanentes. Você tem um efeito muito grande, principalmente nessa parte de depressão e de tristeza. Um efeito muito, muito grande logo após a pandemia, nos primeiros meses da pandemia, mas 4 meses depois, o número dessas variáveis já está, de novo, de volta a efeitos aos níveis de pré-pandemia. Quando a gente tenta ligar essas mudanças com mudanças, né, com mudanças relacionadas à Covid, a gente vê realmente que esses efeitos foram maiores em lugares que tiveram taxas de mortalidade muito altas por conta de Covid. Esses aumentos, né, esses efeitos em bem-estar foram muito piores para mulheres e
talvez não venha como uma surpresa aqueles que perderam emprego, perderam grande parte das suas rendas por causa da Covid. E uma coisa que sai desses dados bem claramente, que é um tanto que a gente não esperava, é que o efeito, essas diminuições em bem-estar foram maiores para pessoas com rendas mais altas, né? Tudo que a gente esperava a priori, tudo que a gente pensava que iria acontecer, é que pessoas com rendas menores seriam mais vulneráveis, né? São pessoas que não poderiam trabalhar de casa, que teriam talvez maior efeito, né, de perder emprego, que teriam mais incerteza financeira por conta da pandemia, mas os nossos dados mostram que quando a gente olha para essas diminuições de bem-estar, elas foram muito maiores para as pessoas com rendas maiores. E aí a gente mostra que tem talvez o efeito aí das políticas, né, dessas transferências monetárias que foram feitas, que, pelo que os dados mostram, parecem que melhoraram principalmente o bem-estar das pessoas que estão no bottom, né, da distribuição de renda. Então, aí uma Vocês conseguem ver essas transferências no nível do indivíduo? Então, a coisa complicada das transferências é que a gente vai imputar, né, dado a gente tem a renda pré-pandemia, então a gente tem as regras, né, se você file jointly, se você, né, tem a coisa do domicílio, né, quem está no domicílio, se tem criança, se não tem. Então, a gente consegue, dadas as regras e essas informações, a gente consegue dizer qual seria, né, a transferência que as pessoas receberam. E a gente também tem self-reported se elas receberam ou não, entendeu? Mas a maior parte das pessoas, né, que são elegíveis reportam ter recebido essas transferências. Então a gente não vai ter... então deixa eu falar. Então a gente tem isso, né? A gente tem quanto que as pessoas receberam e a gente vai colocar nos modelos. Aí tu pode conversar como é que, né? Quanto que o fato disso ser também dependente de renda afeta os nossos resultados. Então, vou falar um pouco agora. Então, esses são os resultados. Vou falar um pouco agora da coleta de dados, né? A gente usou um painel online da Ineda, que é opt-in, então não é representativo, mas ele é bastante grande. E eu vou mostrar um pouco como é que as características comparam com dados representativos. Como eu disse, como eu estava falando para a Letícia, o inicial era tentar entender o efeito de Medicare em bem-estar. Então, a gente selecionou pessoas que estavam com 60 a 68 anos e a gente tem 26 mil pessoas respondendo à nossa pesquisa entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Então, isso a gente não tinha intenção de voltar, né, de reentrevistar essas pessoas. Esse painel não é um painel que é longitudinal, né? Então, foi uma coisa assim, a gente resolveu que, quando a pandemia bateu, que valia a pena tentar, né? Então, a gente tentou reconectar. A gente conseguiu reconectar em abril e maio mais ou menos 80% das pessoas, sendo que 68% das pessoas responderam todos os nossos outcomes de interesse. Então, a gente tem aí uma attrition, né, que a gente vai pensar como é que isso afeta os resultados. A terceira wave foi em julho e agosto, e aí, de novo, a gente vai ter uma attrition maior ainda, né? A gente só consegue conectar 60%, entrevistar 60% dos nossos iniciais, né, dos nossos entrevistados iniciais, e a gente vê que né, essa attrition não foi random, né, não foi randômica. Aqueles que não responderam
a segunda e a terceira pesquisa, eles são de renda menor, têm educação menor, e eles tinham saúde mental e bem-estar menor na primeira pesquisa. Então, se a gente pensa aí em como é que a gente vai basicamente restringir a nossa amostra às pessoas que responderam às 3 pesquisas. Então, se você vai pensar aí nessas diferenças, como a gente, né, que eu vou mostrar, como lower bounds, né? Porque se você pensa que as pessoas que não responderam, elas poderiam estar sofrendo mais com a pandemia, elas já tinham uma saúde mental pior. Quando eu fizer essa diferença, potencialmente as diferenças em bem-estar seriam ainda maiores. E quando a gente for fazer o efeito aí por subgrupo, né, por renda, por exemplo, eu vou fazer uma correção basicamente de worst case scenario, né? Vamos tentar aí ver como é que os resultados mudam se você, né, se você fizer hipóteses sobre o bem-estar das pessoas que não responderam às 2 últimas perguntas. A outra coisa que a gente faz é a gente liga, né, essas respostas da segunda e da terceira pesquisa à mortalidade por causa de Covid, as taxas de mortalidade por Covid no condado de residência, na hora da entrevista. Então, de novo, tentando aí ligar, ver como é que essas mudanças de bem-estar são relacionadas a mudanças em dados por causa do Covid. Em termos de outcomes, a gente vai olhar para sintomas depressivos, né? PHQ-2 é um score, né, bastante usado, então pergunta quão frequentemente as pessoas se sentem deprimidas, têm pouco interesse em fazer coisas, pouco prazer nas últimas 2 semanas. E você pode ter um score acima de 3 quer dizer que você, né, tem sintomas de depressão, e a gente vai usar isso. A gente também usa essas medidas de subjective well-being vindas da Gallup, que foram desenvolvidas para Gallup Health and Wellbeing Index. O meu coautor, o Arthur Stone, foi uma das pessoas que lida muito com isso, que desenvolve essas medidas. Então, essas medidas perguntam se as pessoas sentiram muito de cada um desses sentimentos no dia ontem, né? Então, enjoyment, happiness, physical pain, worry, sadness, stress and anger. A gente vai agrupar em negative affect, worry, sadness, stress and anger, em positive affect, enjoyment and happiness, e vamos olhar para dor, né, para pain separadamente. A outra medida que é bastante popular nessa literatura de subjective well-being é a Cantrell Ladder, que pergunta para as pessoas, se você pensar na sua vida hoje e pensar numa escada onde 0, né, o degrau inicial é a pior vida possível para você e o degrau no topo 10 é a melhor vida possível para você, em que degrau você está hoje? Então, isso é um pouquinho diferente dessas affect measures, no sentido que faz a pessoa pensar na vida dela como um todo. Então, é um pouco como a gente chama de evaluative measure of well-being. E aí a gente vai também olhar para essa medida de saúde, que é uma medida self-rated health, que é uma medida bastante bem também bastante comum, né, na literatura de saúde, que pergunta como é que você acha que a sua saúde né, excelente, muito boa, boa, ruim, muito ruim. Então são cinco categorias. Então esses vão ser os nossos outcomes. Silvia, uma dúvida que eu não conheço esse self-anchoring, né? Esse que eu achei interessante. Eu fiquei pensando, como que é feita essa pergunta? No sentido, a pessoa ela tem como referência a própria vida dela, no sentido,
pior, esse momento da minha vida é o primeiro degrau e o melhor que eu já vivi no passado, digamos assim. Ou é uma coisa tipo, o que eu posso ter como melhor vida e o que eu posso ter como pior vida, né? Porque, assim, é um pouco o segundo. A ideia acho que o wording diz: imagine a melhor vida possível para você e a pior vida possível para você. Onde é que você está hoje? Entendi. Então por isso que é self-anchoring, né? É anchored no que seria para você, porque, né, a gente sabe que pessoas avaliam diferentes aspectos da vida diferente. Então, a ideia dessa medida é que seja uma coisa subjetiva. E a gente vai ver, obviamente, mudanças da mesma pessoa no tempo, né? Então... assim, como que ela via antes da pandemia e depois com relação a essa própria métrica. Só porque eu fiquei pensando como os extremos podem ser muito diferentes, relativos, né? Você pode ser uma pessoa super otimista e aí, sei lá, o seu 10 é algo incrível, impossível com até. certeza. E tem toda uma literatura tentando, de vignettes, né? Tentando ver como as pessoas... na verdade, eles descrevem, né? Pensa uma pessoa que tenha diabetes, 50 anos e que seja desempregada, né? Como é que você acha que é a vida dela? Então, tem toda uma literatura tentando exatamente isso, chegar a exatamente isso. E a gente sabe que pessoas avaliam diferentes aspectos da vida, diferentes condições físicas, né? Diferentemente. Então, aqui é uma coisa subjetiva. A escala é subjetiva, você está certa. E é um pouco porque... e isso é a razão também de olhar isso junto com essas outras medidas, né, que são menos, digamos, tentam ser mais... Ainda são subjetivas, obviamente, mas tentam ser menos self-anchoring, né? Entendi. Então, agora eu vou falar um pouco... Não, eu falei os dados não são, né, representativos, então vou começar mostrando um pouco como é que os nossos dados, né, os dados da Eneira na primeira wave, isso aqui são os 16 mil que acabaram respondendo todas as três, né, as três waves, como é que esses dados comparam com os dados da CPS, né, que são de 2020, que são representativos. E você pode ver que, em termos de idade, de localização geográfica, não tem muita diferença. A grande diferença... Isso aqui é idade, né, restringindo a idade que a gente tem, né, que é 60 a 68. É a média restringindo, né, nesse coisa. Mas você tem mudanças aqui, você tem diferenças aqui em raça, né? A nossa amostra tende a ser mais branca, tende a ser mais mulheres, né? Não tem muita diferença em status matrimonial, né? Mas tem também uma grande diferença em educação. Você vê que a gente tem uma amostra que é mais educada que a amostra representativa. E, né, menos on insurance. Mas, dadas essas diferenças, é surpreendente que a gente não veja uma diferença maior aqui na self-rated health, né? Você vê aqui que, em termos de self-rated health, eles estão bem comparáveis. E aqui, depressive symptoms também. Depressive symptoms a gente não tem na CPS, mas a gente tem na MAPS, e a gente mostra aqui que está no mesmo ballpark, assim, mais ou menos 6 a 7% das pessoas indicam, né, nessa score, nessa scale que teriam, né, esse tipo de depressive symptoms. E aí aqui são nossas outras medidas que a gente não tem em que comparar, mas que, segundo o nosso coautor, que tem muita experiência com esse tipo de dado, com esse tipo de medida, são razoáveis.
Então, primeiro eu vou começar, então, mostrando para vocês como essas, essas variáveis mudam ao longo do tempo. Silvia, eu Aqui posso só fazer mais claro, duas claro. perguntas dos Pode. dados? A Uhum. primeira é como que foi, assim, como que, na verdade, vocês dispararam e-mails, como que... Então, eles dispararam um e-mail, né, eles têm, né, essa lista de pessoas, eles dispararam um e-mail e aí o link ia para a nossa pesquisa que a gente host no nosso próprio site aqui do centro, aqui na USC. É uma lista de e-mails que tem, toda, assim, representativa da população dos Estados Unidos? Não é representativa, é uma lista, é um opt-in mail, né? Então, são pessoas que, na verdade, por conta disso que a gente tem todas as diferenças, né? São pessoas, na verdade, que opt-in por causa de milha, elas fazem essas pesquisas por rewards que eles dão, entendeu? Milha de passagem aérea, milha para prizes, né? Então são coisas assim. Dito isso, então a gente não tem exatamente o response, como é proprietary, a gente não tem exatamente o response rate dessa primeira wave, entendeu? Que eles, né, eles mandaram para as pessoas e a gente só viu as pessoas que responderam. Então, assim, sendo bem clara que não é representativa, mas ela é bastante diversa, né? A gente vê que a gente tem, assim, ela é mais branca, mais educada, mas você tem todas as regiões do país e você tem amostras grandes, né? Você vê que a gente vai acabar com uma amostra bastante grande, entendeu? Então, a gente estava interessado por conta disso. Então, quando a gente olha para mudanças no tempo, essas mudanças que eu vou te mostrar agora, e a gente olha para outras... A USC tem um painel bem menor, assim, que acho que na época da Covid eram 4.000 pessoas, e a gente pôde fazer o mesmo tipo de análise nesse painel, e esse painel é representativo. E a gente vê o mesmo tipo de aumento em well-being, né, em diminuição em well-being, né, em bem-estar. A gente tem outcomes parecidos nessa coisa, então são track bem coisa, e também os trends, que eu vou te mostrar que aumenta e depois diminui. Então, isso ficou bem parecido nessa amostra que é representativa. Só que tem coisas nessa amostra que a gente pode fazer na nossa amostra, que a gente não pode fazer naquela amostra, por termos um número né, por termos uma amostra muito maior. Entendi. Mas que eu fiquei pensando também como que digamos assim, a utilização de internet, né, pelos idosos nos Estados Unidos. No Brasil seria um problema bem mais drástico, nos Estados Unidos, óbvio que não, né? Mas mesmo assim, né, não deixa de ser uma população mais idosa. Mais idosa, e sim. Como que ela interage com esses não, com questionários. certeza. Né? Tudo isso são limitações do estudo, porque a gente fez realmente com esse painel. Mas vocês têm algum dado, tipo assim, no geral, de como que é a utilização de internet por idosos, não? Eu imagino que deve ser, enfim, nos Estados Unidos... Esses idosos são relativamente mais, né, não são tão idosos, né, 60 a 68 anos. E a gente vê que uma parte grande respondeu a gente desenhou a pesquisa de maneira que eles pudessem responder no telefone, uma parte grande respondeu no telefone. Então, mas assim, se você pergunta em geral, é uma coisa que eu não sei, na verdade, a proporção de idosos, mas eu acredito que nessa faixa de idade não seja a maioria que tem acesso à internet, principalmente por causa do smartphone, né? Sim, não realmente falta de poder, enfim, acessar pelo celular também hoje em dia. Torna-se bem acessível. Não, só para entender um pouco essa amostra. Então, o que aconteceu com essas medidas entre as primeiras, a Wave 1 e Wave 2? Aqui eu mostro a fração com sintomas depressivos na esquerda e esse Negative Affect Index.
E você pode ver que os dois tiveram um aumento bastante significativo, de mais ou menos 20%. E isso aqui é uma das coisas que a gente também vê nessa outra pesquisa que a gente tem, que é representativa, que foi um aumento muito maior do que qualquer aumento sazonal que, né, aconteça por causa de mudança de clima, por exemplo. E outra coisa é que ele não foi permanente, né? Quando a gente olha para a Wave, a terceira pesquisa, essa terceira pesquisa mostra que a gente não consegue rejeitar que você voltou para o nível igual à pré-pandemia, né? A gente vê uma coisa parecida quando a gente olha para Positive Affect e Cantrell Ladder, mas oposto, né? Como essas coisas são coisas positivas, né? Um número maior é positivo, você vê uma diminuição e depois um aumento. Aqui são relativamente menores, mas vou mostrar na tabela que eles são bastante estatisticamente significantes. Isso é uma coisa que a gente ficou bastante surpresa, a gente não vê diferença em saúde autorreportada, e a gente vê uma diminuição em dor do número de, mais ou menos 40% das pessoas nessa faixa de idade, de novo, né, reportam sentir dor no dia anterior, e você tem aí uma diminuição de 13% na segunda pesquisa. Então, aqui é o mesmo tipo de dado, só que, né, em forma de tabela, e mostrando aqui que todos esses efeitos aqui em depressão, negative affect, positive affect, dor e na ladder são altamente significantes, e a de saúde você não vê, não só ela é muito pequena, como a gente não pode distinguir de uma mudança que é zero, né? Então, depois a gente tentou perguntar, tá, tudo bem, isso são efeitos médios, né? Mas quais são as populações que foram mais afetadas por esse choque, né? E a gente, na verdade, eu vou mostrar uns resultados aqui que a gente publicou no PLOS ONE, onde a gente tenta ver exatamente como é que essas diferenças mudam para diferentes subpopulações, né? Então, por aqui, por exemplo, aqui são mudanças em sintomas de depressão. A gente vê que quase toda mudança que a gente viu foi para mulheres. Você vê aqui que homens têm um efeito super pequeno. A mesma coisa com negative effect. A mudança para mulheres foi muito maior do que a mudança para homem. Então, assim, a gente sabe da literatura que mulheres tendem a ter taxas de depressão e de subjective well-being pior do que homens, mas aqui a gente vê que elas também foram mais afetadas pela pandemia, parece também, né? A diminuição foi pior para elas. A gente não vê muitas diferenças, exceto aqui nos outros, né? Coisas como se você, né, a grande parte dessa população já está, né, grande parte, números da população já está aposentada, mas a gente não vê diferença se você estava aposentado ou não na baseline, se você tem college ou não, renda, diferentes em termos matrimoniais, você ou não a gente não vê diferença significante nenhuma. Uma diferença aqui que aparece, que é uma diferença que depois a gente vai falar mais, é aquela coisa que eu tinha sugerido, que era bastante surpreendente, né? Que a gente vê que o efeito para as pessoas com renda maior foi maior do que o efeito para as pessoas com renda menor. E a gente vai olhar isso com mais cuidado no final também. O efeito aqui para changing positive affect e the ladder vai ser bastante positivo, maior para females e maior para pessoas com renda mais baixa. Você não vê, de novo, nenhum subgrupo efeito em saúde autorreportado, e
a coisa interessante aqui também não ver para nenhum subgrupo diferença também nesse aumento, né, nessa diminuição de dor física, né? Então, parece que pelo menos, né, em termos dessas características, educação, aposentadoria, raça, renda, a gente não tem aí nenhuma pista de por que a gente vê a diminuição em dor física. Seguinte, a gente pergunta, tá, tudo bem, tem essas diferenças aí em características individuais, mas e as condições locais? Se a gente acha que realmente essas diferenças aí em bem-estar são por conta da pandemia, você deveria, né, ter uma diminuição, um efeito maior para as pessoas que foram mais afetadas, né? Então, a gente faz o mesmo tipo de análise, agora quebrando pela mortalidade por causa de Covid no local, né? No local que a pessoa mora, né? E aqui e eu estou vendo aqui extremas, né? São localidades que têm taxa de mortalidade menor que o 90, né? Percentil 90 e maior que percentil 90. E você pode ver aqui que essas localidades na baseline são diferentes, né? Os lugares que foram mais afetados já tinham uma mortalidade maior, mas você vê também que o aumento foi maior nessas localidades. O aumento por conta, né? O aumento digamos, em diminuição em bem-estar, né? Um aumento em negative mood, né? E a gente acha a mesma coisa se a gente, ao invés de olhar para percentil 90 na segunda wave, percentil 90 na terceira wave, ou na segunda e na terceira wave, a gente vê que esses aumentos em bem-estar, essas diminuições em bem-estar vão ser maiores para pessoas que estão morando em localidades que são mais afetadas. Isso a gente, o paper que eu mencionei mostra isso no modelo, né, direitinho, mostrando que essas coisas são significantes. De novo, quando a gente olha para dor é um pouco diferente desses outros outcomes. A gente não vê que dor é relacionada, diminuição em dor parece ser across the board, ela não parece ser relacionada necessariamente a os lugares que foram mais afetados pela Covid. Desculpa, eu acabei tendo Fiquei bem engasgando sozinha aqui. E eu ia perguntar sobre justamente essa questão da dor, eu não sei se você acabou comentando e eu perdi. Você já deu o que vocês acreditam que está por trás dessa... A gente acha que a coisa eu vou mostrar daqui a pouco, que a gente vê uma diminuição maior para as pessoas que pararam de trabalhar durante a pandemia ou que não, né, trabalhavam em casa, coisas assim. Então, a gente acha que o fato das pessoas se movimentarem menos por causa dos lockdowns, né, de novo, essa é uma amostra de idosos, né? Então, o fato deles se movimentarem menos acabou fazendo com que você tenha essa coisa positiva, que eles sentiram menos dor, que eles estão reportando menos dor, entendeu? Obviamente, isso é um ganho de curto prazo, né? Porque se você pensar que você também ficar inativo por muito tempo, você pode ter um aumento de dor no futuro, né? Mas pelo menos no curto prazo a gente vê essa diminuição da fração de pessoas reportando dor. Interessante isso. A outra coisa que, então, além dessa coisa eu mencionei um pouco, além de ligar com esses dados no nível do condado de mortalidade de Covid, a gente também perguntou nas follow-ups, né? Primeiro, se a pessoa perdeu o emprego ou grande parte da renda por causa do Covid,
E também a gente pediu para a pessoa dar um odds, né, uma probabilidade que, primeiro, que ela iria pegar Covid e que poderia morrer de Covid se pegasse Covid. E a última coisa que a gente perguntou é se Covid fez que a pessoa deixasse de se exercitar. Então, a gente vai olhar isso num modelo e tentar entender de novo né, qual é o efeito não só da questão da taxa de mortalidade na localidade, mas também dessas outras variáveis relacionadas à Covid nessa diferença, né? Então, a gente vai olhar o Z-score, né? Então, a diferença Z-score aqui vai ser as diferenças em bem-estar estandardizadas, né? Para a gente poder olhar, porque você tem aí diferenças de bem-estar, você tem aí diferentes escalas, né? Para esses diferentes outcomes, então a gente vai estandardizar para a gente poder comparar o efeito, a magnitude dos efeitos, né, nos diferentes outcomes, e a gente vai dizer qual é a diferença, como é que a diferença em bem-estar da primeira wave, da primeira pesquisa para a segunda pesquisa, varia com essas variáveis de Covid que eu acabei de mencionar, e também controlando por coisas como sexo, educação, raça, status matrimonial, retirement e renda, né? Então, todas as variáveis aqui vão ser dicotômicas, então vou mostrar a diferença, né, entre categorias, e a gente vai cluster os standard errors por county. Quando a gente faz isso, é bem claro que realmente você tem efeitos maiores para as pessoas que foram mais afetadas, né? Você pode ver aqui que, se você reporta, né, você tem aqui essa coisa do extreme death rate, que a gente vê que tem né, maior negative effect, se você está, que eu acabei de mostrar, se você está em um lugar que foi muito afetado pela Covid, em termos de mortalidade. Essas coisas, obviamente, são relacionadas, né? Se você está num lugar que foi muito afetado, você tende a dizer que a sua chance de pegar Covid é maior, e se a sua chance de pegar Covid é maior, você vê que também isso afeta o seu bem-estar, a sua chance subjetiva, né? A sua chance subjetiva também de morrer se você pegar Covid também afeta mais, você tem um aumento uma diminuição de bem-estar maior. Se você também teve que parar de se exercitar por causa de Covid, você tem menor. Se você perdeu sua renda ou perdeu um emprego por causa do Covid, você também foi mais afetado. Aqui o efeito, né, mesmo controlando por todas essas coisas, a gente vê que o efeito de sexo continua bastante forte, então não é porque, né, as mulheres são mais preocupadas em morrer que elas estão tendo... Não, você parece ter uma coisa realmente de sexo que as mulheres foram mais afetadas, talvez por serem mais... por terem mais probabilidade de serem caretakers, né, de pessoas até mais idosas, talvez elas tenham sido mais afetadas por toda essa situação. Você aqui não vê muito efeito de educação, não vê muita heterogeneidade de educação ou raça, mas você vê de novo aqui, principalmente no negative effect, efeitos por renda, né? Então, efeitos, no caso aqui, pessoas com rendas menores sendo menos afetadas em termos de bem-estar. Quando a gente olha para, de novo, positive effect e leather, que são esses dois aqui, a gente vê coisas muito parecidas. De novo, essas variáveis aqui de Covid sendo bastante... Agora, de novo, você tem uma diminuição nessas coisas que são positivas, né? Então os efeitos são negativos, mas você vê que são todos bem relacionados a essas variáveis de Covid. Aqui, quando você pensa na leather, aqui você vê que esse efeito de perder o emprego realmente é bastante grande nessa medida de evaluative well-being, né? E você tem aqui, de novo, esses efeitos de renda que são curiosos, que eu vou tentar entender mais.
De novo, a única coisa que a gente consegue prever a dor, e voltando aqui à nossa discussão, se você perder o emprego. Então, a gente acha realmente que essa diminuição de dor, se você perder o emprego, você tem um aumento, né, uma redução de dor maior. Então, a gente realmente acha que essa coisa da dor vem com a diminuição da mobilidade dessas pessoas, da necessidade de se mover dessas pessoas. A gente viu também em outras análises que, principalmente para pessoas que reportam ter coisas como artrite e outras doenças nesse tipo, você vê um efeito bastante grande, assim, desses lockdowns, que é um efeito, né, unintended positivo. E a única coisa aqui de self-rated health é realmente essas características, assim, essas variáveis subjetivas de chance of dying, né, e kept from exercise, que predizem essas mudanças. Então, você tem, assim, claramente nessas duas variáveis aqui, a gente tem muito menos, né, o que prediz do que nessas variáveis mais psicológicas, né, que tem a ver mais com o lado psicológico. E, normalmente, de novo, tem esse efeito aqui curioso, né, que você vê que pessoas com renda mais baixa tendem a ter uma mudança de bem-estar menor do que pessoas com rendas mais altas. Então, é exatamente nisso que eu queria agora, nessa última parte da apresentação, olhar um pouco mais com cuidado para essas mudanças de renda, né? Para esses efeitos, esse gradient com renda, né? E tentar entender um pouco de onde que está vindo isso. Porque, de novo, a nossa priori seria que as pessoas de renda mais vulnerável, pessoas de renda mais baixa, seriam aqueles que estariam sofrendo mais com a pandemia. Então, por que os nossos dados estão mostrando o contrário, né? Isso que a gente vai falar um pouco agora nessa última parte da apresentação. Primeiro, mostrar um pouco assim, né? Eu fiz os dados que eu mostrei até agora foi só abaixo, acima de 50 mil, mas a gente, na verdade, tem mais, né? Tem mais detalhe em renda. A gente tem então a gente olhou esses 6 brackets, né? Menor que 30 mil por ano, 30 a 50, 50 e maior que 150 mil. E aqui, né? Wave 1, você pode ver que no baseline, como você esperaria, né? É muito robusta essa relação entre renda e saúde mental não é diferente. Pessoas com menores rendas tendem a ter uma saúde mental e um subjective well-being pior, né? Então, você tem aí, uma das grandes regularidades empíricas, eu diria, da microeconomia aplicada, é essa relação entre saúde e educação ou saúde e renda. E a gente mostra aqui que é bem forte também nos nossos dados. Você tem essa coisa negativa aqui. E aí você vê que na segunda wave, no follow-up, no primeiro follow-up, você vê um aumento em negative effect, e é um aumento, né, para todos os grupos de renda, mas você vê que o aumento é maior, né, para os grupos de renda maiores do que o aumento para os grupos de renda menores. E a gente mostra, de novo, em modelos que essa diferença do gradient é altamente significante. De maneira que, né, depois da pandemia, parece que você vê a inclinação dessa relação diminui, né? Porque de maneira que, né, porque a pandemia parece ter afetado mais as pessoas de renda maior. E aí, na terceira wave, né, no segundo follow-up, como a gente mostrou antes, a gente vê que os níveis de bem-estar voltam mais ou menos para os níveis pré-pandemia, né? E isso é verdade também, aqui eu estou olhando para os três outcomes, né? Para os 3 outcomes de
de bem-estar que a gente tem, positive affect, e aqui está em Z-scores também, né? De novo, para a gente poder olhar, comparar os efeitos nos diferentes outcomes, né? Aqui, positive affect, negative affect, Cantor ladder. Você pode ver que você vê uma recuperação, mas não é uma recuperação total para positive affect, ela é muito maior para ladder e para negative affect, mas o interessante é que você vê né, esse efeito de maneira que você tem um achatamento, né, uma diminuição da relação entre renda e bem-estar né, durante a pandemia. Né? E é isso que a gente quer tentar entender um pouco mais, né? De onde vem essa diminuição. A nossa Quais são primeira... isso? Você vai falar agora. Vou falar, temos aí algumas hipóteses, né? A gente começou tentando as mais óbvias, né? Será que attrition pode explicar? A gente vê que aqui eu coloquei uma tabulação aqui mostrando que as pessoas de renda menor, aqui é se você completou a segunda wave, né? Então, 0 se você não completou, 1 se você completou, e aqui são as nossas categorias de renda. E aí você pode ver aqui que se você, para as pessoas de menor renda, você tem um completion rate menor, tá? Eu tenho basicamente 57% aqui no bottom, que completou, enquanto 75% das pessoas de renda maior completou. E, ao mesmo tempo, você tem que as pessoas que completaram tendem a ter melhor bem-estar, né? Elas tendem a estar mais aqui, por exemplo, de negative effect, isso é verdade para os nossos outros outcomes também, elas tendem a ter um negative effect menor, né? Quer dizer, um bem-estar melhor. Então, essas duas coisas combinadas, se você acha que as pessoas aqui que a gente não vê, elas estariam muito pior, isso poderia gerar esse tipo de gradient em renda. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar fazer esse worst case scenario exercise, né? Que a gente pega as pessoas que não responderam e você faz uma hipótese que elas teriam um outcome bem ruim na segunda wave, né? Então, a gente basicamente pega os 25th percentile do grupo com a pior renda, então um outcome bem ruim, e a gente né, dá esse valor para as pessoas que não responderam a segunda pesquisa. E aí a gente vê se o gradiente ainda está aí. Tá? E aqui são os gráficos com essa substituição. E, obviamente, o gradiente ele diminui, né? A diferença aqui entre ricos e pobres diminui, porque a gente está colocando um monte de gente aqui nesses rendas menores com outcomes bem ruins, mas, mesmo com essa substituição, a gente ainda vê que a diferença entre, né, de Wave 1 e Wave 2, entre os mais ricos e os mais pobres, você vê uma diferença ainda maior entre os mais ricos do que os mais pobres. Você ainda vê, né, diria, uma diminuição na inclinação dessa relação entre renda e bem-estar. Então, a gente acha que não, que só o attrition não pode explicar né, esse fenômeno, né, essas patterns. A outra coisa é que poderia ser que mudanças de renda, né? Você poderia ter mudanças de renda em pessoas de renda mais altas, maiores por causa de flutuações de mercado de ações, por exemplo. A gente tem duas maneiras de checar isso, duas medidas para checar isso. A primeira a gente tem medidas repetidas de renda, então a gente pode ver quem mudou, né? Basicamente, mais ou menos 30% das pessoas mudam de bracket, né, de renda,
E a gente também tem o autorreportado, se você perdeu grande parte da sua renda ou o emprego por causa do Covid. Basicamente 15%. E se a gente refaz esses exercícios só com as pessoas que não tiveram mudança de renda ou mudança de renda, autorreportada de renda e emprego, a gente vê que as patterns estão lá, que são basicamente idênticas. Então, a gente acha que, de novo, que essa mudança não foi mudança de renda que afetou essas, dessa renda reportada que está causando essas mudanças, essas patterns, né? Essas mudanças na inclinação dessa regressão, né? E aí a gente vem, né, para a coisa mais interessante. Será que foi a política? Será que foi o impacto dessas transferências monetárias que tentou, que melhorou, que protegeu o bem-estar dessas populações mais vulneráveis? E vou falar um pouco agora, né, de como é que foi essas transferências, quanto foram. Basicamente, teve o Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act, ou CARES Act, que fez pagamentos diretos para mais de 160 milhões de pessoas. Os pagamentos foram bastante constantes. Né, se você recebe acima de uma certa renda, você não recebe pagamento, mas para uma grande parte renda, as pessoas receberam o mesmo estímulo. E você pode pensar, né, vou falar um pouco que você pode pensar que o mesmo valor do estímulo tem um efeito muito maior por causa, né, em pessoas de baixa renda do que pessoas de média renda, por exemplo. A gente vai falar um pouco disso. A maior parte das pessoas receberam seus cheques em meados de abril, então a maior parte das pessoas já tinham recebido esse cheque quando elas responderam a nossa segunda pesquisa. E, de novo, a hipótese aqui é que essas transferências ajudaram a diminuir o efeito da pandemia no bem-estar daquelas populações com renda mais baixa. Isso vem também um pouco também consistente com alguns papers que mostram efeitos, né, em consumo e efeitos durante a pandemia, né? Tem esse paper muito interessante do Cherry com coautores que usa dados do setor privado, então dados de spending, né, de compras com cartão de débito e cartão de crédito, e mostram como é que o consumo foi afetado nas primeiras semanas da pandemia. E eles acham exatamente isso, que o consumo mudou principalmente porque as pessoas de alta renda começaram a gastar menos. Então, eles mostram com esses dados que o top quartile, né, da distribuição de renda cortou o consumo em 13% em relação a janeiro, né? Enquanto o bottom cortou somente 4%. E eles também mostram que, olhando para esses stimulus payments, né, que esses pagamentos que a gente está conversando, que esses pagamentos, na verdade, aumentaram o consumo entre essa população de baixa renda. E, além do stimulus payment, também tem o Extra Unemployment Insurance, né? Eles também aumentaram o seguro-desemprego. Então, tem esse outro paper que também é muito interessante, que mostra que, para populações de baixa renda, na verdade, essas primeiras semanas depois da pandemia, uma parte significante dos domicílios teve um aumento em renda. Então, a gente acha que isso pode ter a ver. A gente também tem nos nossos dados essa pergunta interessante de
de preocupação com dinheiro, né? A gente pergunta, você se preocupou muito com dinheiro no dia de ontem? Sim ou não? E, de novo, você vê aqui, né? Obviamente, as pessoas mais pobres, elas, aqui em azul é a primeira pesquisa, as pessoas mais pobres, elas se preocupam mais com dinheiro do que as pessoas mais ricas. Mas você vê aqui que na segunda pesquisa, que foi quando eles receberam todos esses estímulos, você vê uma diminuição de preocupação com dinheiro para as pessoas de baixa renda e um aumento para as pessoas de alta renda. Então, de novo, isso sugere, né, que você tem aí um efeito dessas políticas em como as pessoas estão se sentindo, né? Não só sobre dinheiro, mas a gente acredita também que esse efeito tenha spillover nesses outros outcomes também, mais gerais de bem-estar. E a gente olha isso mais formalmente, tentando, né, o que acontece com os nossos modelos se a gente adiciona essas transferências. Então, só para falar um pouquinho da magnitude dessas transferências, você tem, basicamente, se você está filing taxes sozinho, você tem uma transferência aí de $1.200, se essa renda é até 75 mil, e depois é uma diminuição de 5% do montante da renda, que excede 75 mil, né? E aí, basicamente, se você ganha 99 mil ou mais, você não tem transferência nenhuma. Se você né? Se você faz os seus impostos juntos com seus paus, né? Você tem uma coisa que é o dobro e uma renda, né? Uma regra parecida. Se você ganha mais do que 200 mil, você não ganha nada, e você tem uma diminuição se você ganha mais do que 150 mil nesse pagamento. E você também tem um adicional por criança, mas só 5%, porque a nossa amostra é uma amostra de idosos, só 5% da nossa amostra tem dependentes abaixo de 18. Então, o que a gente faz a gente usa essas regras e usa a renda que a gente tem, self-reported, para imputar quanto que as pessoas receberiam. Todas as medidas são, né, pré-pandemia, e a gente tem só renda em brackets, né? Então a gente usa o meio como a aproximação da renda, e a gente olha tanto para o valor da transferência absoluta como o relativo à renda, né? E a ideia de olhar para a transferência relativa à renda é que você, né, tendo uma utilidade marginal decrescente da renda, você acredita que a renda seja mais importante para pessoas de baixa renda do que de alta renda. Então, a ideia de você olhar para a coisa relativa é exatamente essa ideia de olhar nos modelos que o que importa não é os $1.000, é como esses $1.000 comparam com quanto que você tem de dinheiro no seu budget, entendeu? Mensal. Então, a gente vai ver que nos modelos, quando a gente coloca isso, a renda relativa é muito melhor, prediz muito melhor a mudança em bem-estar do que a renda absoluta. De novo, sugerindo que esse efeito da utilidade marginal decrescente seja importante. Então, a ideia é que... Oi, diga. Só, naquele gráfico que você mostrou, aquela inversão é justamente nos $100 mil? A inversão aqui é basicamente em 50, 75 mil. Mas, de novo, né? Bom, de repente eu deveria fazer esse gráfico para pessoas que estão filing jointly e filing separate, né? Porque aqui... porque esse aqui seria o pessoal filing separate, né? Seria 75 mil, seria o... Mas você vê que né? É mais ou menos ali. Mais ou menos, não é exatamente, mas é certamente consistente. 75 e 100, né? Que tá. Consistente,
Então, a gente vai perguntar, será que se a gente controlar por essas transferências absolutas relativas, será que isso afeta, né, esse gradiente de renda? Essas transferências podem explicar o gradiente de renda? Então, o que a gente vai fazer é regredir as diferenças de bem-estar da primeira pesquisa e a segunda pesquisa nessas coisas de renda, nos nossos brackets de renda e nessas transferências. E a gente vai testar a importância relativa, a importância entre a transferência relativa e a absoluta. E aqui a gente vê os resultados aqui para, primeiro, esse PKH2 é a nossa coisa de depressão, né? A mudança entre o Wave 1 e o 2, e aqui é o Negative Affect. E você pode ver primeiro aqui, a primeira coluna é sempre a coluna sem controlar pela renda. E aqui você vê o gradiente, né? Você vê que basicamente você não teve uma mudança para as pessoas de renda menor, mas você vai vendo uma mudança cada vez maior na medida que você vai descendo para rendas maiores, né? E uma vez que eu controlo aqui na segunda e na terceira coluna pela transferência relativa e na quarta e quinta pela transferência absoluta. E você vai ver que em grande parte das regressões a transferência relativa tem um poder preditivo muito maior que a transferência absoluta. E mais interessante que isso, quando a gente controla pela transferência relativa, a gente vê que você tem uma diminuição do gradient. Isso aqui é só a transferência relativa e a transferência relativa ao quadrado, né? E você vê aqui que o gradient, ele ainda existe, né? A mudança aqui para as pessoas de baixa renda é menor do que as mudanças para alta renda, mas ele é muito menor do que ele era sem controlar por essas transferências. E a diminuição do gradient vem por causa de um aumento do efeito em bem-estar nas pessoas de baixa renda quando a gente controla, que é exatamente isso. O que acontece? A transferência está mitigando, né, essa diminuição de bem-estar aqui nas pessoas de baixa renda. E porque a transferência relativa ela foi muito maior para essas pessoas com a renda menor, você vê que uma vez que você controla por essas transferências, você vê que você começa a ver efeitos no bem-estar para essas pessoas também. E você vê uma coisa muito parecida, de novo, aqui para o negative effect, tá? Um aumento aqui, uma vez que você controla, deixa eu ver se eu fiz aqui, um aumento, né? Quando você controla por essas transferências, você vê um aumento aqui no negative mood, né? Das pessoas nesses grupos de renda mais baixo. A gente vê uma coisa, de novo, parecida quando você olha para positive effect e ladder. Aqui, se você lembra, positive effect, ladder não, ladder eu vou falar depois. Aqui o efeito é flipped, né? Você vê uma diminuição no efeito de positive mood, e você vê que essa diminuição é maior uma vez que a gente controle pelas essas transferências negativas, pelas essas transferências relativas. O único caso, diria que a exceção que confirma a regra é a ladder. A ladder, isso não acontece. O coeficiente aqui, digamos aqui, o gradiente em renda continua o mesmo, se você controla ou se você não controla. E na realidade, a transferência nem tem, né? Nem tem um poder preditivo quando você olha para diferenças nesse outcome. Então, é mais em depressão e mood mesmo que a gente vê essas transferências tendo esse efeito. Mas se você qual lembra... é a lógica por trás de não estar afetando? Eu não vou dizer que eu sei,
pode ser, um outcome diferente, né? Como eu disse, é um outcome que faz as pessoas pensar, avaliarem a vida delas. Não é uma coisa tão assim, você se preocupou ontem, você estava triste ontem, né? É uma coisa assim, como é que você vê a sua vida hoje, entendeu? E talvez você receber $1.000 afeta quão feliz você está no dia que você recebe $1.000, mas não afete como você avalia a sua vida, entendeu? Você vê que a pandemia afetou como você avalia a sua vida. A gente viu que as pessoas realmente, né, diminuíram. O efeito relativo é menor, mas você tem um efeito bastante significante das pessoas dizendo não, né? A minha vida hoje é pior, mas possivelmente essas transferências monetárias não sejam suficientes para afetar esse tipo de evaluative well-being, né? Mudança em evaluative well-being, que é uma coisa mais abrangente do que esses outros outcomes. Então, se eu tivesse... É uma coisa que a gente não pode, obviamente, a gente não tem aqui dados né, para nail, né? Mas essa seria a minha ex-post da racionalidade, né? Rationalization aqui dos resultados. Silvia, vai lá, fala lá. Não, pode falar. Eu estava pensando na questão do temporário, né? O benefício é temporário, como você está nessa pergunta, uma pergunta mais de talvez sua perspectiva da sua vida como um todo, você não inclua um benefício temporário. Um benefício temporário, sim, também pode ser. Também pode ser a questão temporária. Aqui eu tô olhando, sim. Seria interessante até trazer, de repente, a terceira pesquisa aqui, né, para pensar nisso também. Eu acho que relacionado um pouquinho com esse último ponto que vocês estavam levantando, acho que um ponto que eu fiquei mais na cabeça, assim, que acho que você falou no começo, aí agora, tipo, não está falando tanto, o retorno, né, de meio que convergir para os valores que estavam antes. Uhum. E eu não sei se essa medida, às vezes essas medidas de well-being, elas meio que estão comparando, tipo, o que você acha agora versus um reference point, e esse reference point é uma coisa que meio que vai mudando um pouquinho mais devagar à medida que a situação vai ficando ruim. Queria só saber, assim, Então, assim, o que poderia estar acontecendo é que as pessoas estão num nível de well-being pior, só que elas se acostumaram com isso. Adaptaram. Eu acho que, claramente, isso a história aqui é uma história muito consistente com adaptation, com certeza. As pessoas, né, teve aquele pânico inicial, cara, acabou a vida, e aí, 4 meses depois... e a gente, obviamente, por causa de attrition, a gente nem continuou essa pesquisa, porque a gente achou que, né, a gente não é. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está muito mais adaptado, né? A gente está voltando a viajar, está voltando a... Então, com certeza. Mas isso que eu estava pensando, assim, tipo, de um ponto de vista de pensar em well-being, será que a gente chamaria isso de não piorou? É um bom ponto. Essas medidas são subjetivas. Não dá muito para responder, mas só... Não dá muito para responder. Assim, os sintomas de depressão, acho que um pouquinho menos, né? Porque é uma coisa assim, você se sentiu deprimido, quão frequentemente você se... Mas, de novo, né? Mas pode ser que o efeito, né? O efeito da pandemia na depressão Mas eu acho que talvez o PQ-82 tenha um pouquinho menos dessa crítica, mas é verdade. Eu acho que é uma possível, uma leitura muito, muito consistente, também consistente com o que a gente sabe na literatura de well-being, né? De subjective well-being, de adaptation, né? Que tem toda uma literatura que mostra como é que o well-being das pessoas, por exemplo, que sofrem um acidente e ficam, né, com alguma sequela. As pessoas normalmente ficam muito infelizes no início e depois elas voltam para o baseline, né? Apesar de estarem numa cadeira de rodas, né? Então,
não sei, você pode dizer, as pessoas estão piores, porque a saúde delas está pior, ela está numa cadeira de rodas. Mas é realmente isso que a gente está tentando medir? As pessoas estão, emocionalmente, elas estão tão bem quanto. Então, eu acho que aí tem uma discussão bem filosófica, assim, que a gente está tentando medir, assim. Eu acho que mais interessante é o fato de, né, não sei, desse fato de a gente pensar como é que política pode afetar, pode melhorar esse choque, né? Porque a gente viu que as pessoas realmente estavam sofrendo muito, né? Uhum. E eu acho que essa parte interessante de pensar, parece que essas, né, políticas financeiras realmente melhoraram, assim, né? Mitigaram aí um pouco desse sofrimento, entendeu? Sim. Não, super legal. É. E essas políticas, elas se mantiveram na terceira wave, não é? Sim, é engraçado, eu não coloquei a terceira wave aqui porque mas sim, tiveram mais a política de unemployment, né, do seguro-desemprego, com certeza continuou. Esse pagamento foi o pagamento teve esse pagamento, aí depois tiveram mais 2 pagamentos, mas eu acho que foram depois da terceira wave, não foram entre a segunda e a terceira. Certo. Entendeu? Então, acho que o pagamento, nos meus dados, o único pagamento assim, desses stimulus checks foi esse o que você já pega pela pagamento, segunda, né? é o que eu pego da segunda. Então, Mas então o que poderia estar acontecendo é que esse efeito ele deveria estar diminuindo, né? Porque as pessoas, esse dinheiro já meio que acabou. Quando você olha na terceira, de repente vale a pena fazer mais. Eu foquei aqui na 1 a 2, porque foi onde a gente viu a maior, né? Onde a gente vê assim, né, esse gradiente, né, mudar com a renda. Então, eu estava aqui focando nessa análise, mas de repente vale a pena olhar também as transferências, provavelmente, como é que se elas conseguem prever, né, e quão bem elas conseguem prever a mudança de bem-estar de 2 a 3, né? É uma pergunta interessante, eu não rodei isso. Uma pergunta interessante. Silvia, tem uma pergunta aqui da Maria Cruz também. Eu vou ler aqui que está no chat. Vocês observaram a composição dos sentimentos negativos para cada grupo de renda? Entendo que essas perguntas separadas não são boas medidas, mas talvez pessoas mais ricas estão mais tristes por não ter o tempo de lazer que tinham, que é algo parecido com não poder consumir como antes, ou pessoas mais pobres estão com mais raiva por não estarem mais expostas ao Covid. Pelo menos no nosso cenário no Brasil, por trabalhar, estar no transporte público. Fiquei curiosa. Não, essa é uma ótima pergunta. Eu não tenho esses resultados aqui, mas eu acho que a gente, obviamente, as perguntas foram feitas individualmente, então a gente tem, a gente agregou por uma questão de poder e também para não fazer tanto teste, né? Que aí você entra num problema de hipóteses múltiplas. Mas eu confesso que quando eu olhei, eu não vi grandes diferenças, não, em qual era o sentimento. Mas eu acho que vale a pena olhar de novo. Eu vou fazer aqui foi uma boa pergunta. Vou olhar de novo como é que se esse gradiente muda dependendo do subcomponente, né? Obrigada. Acho que a Lígia tem uma pergunta também. Pode falar, Lígia. Oi, Silvia. É muito interessante, né? Acho que todos esses resultados são legais, assim, legais, né? Numa situação dessas, né? Mas é muito bom a gente ver e comprovar e conseguir entender. Eu fiquei com a dúvida dos seus dados, se eles são identificados, porque uma questão de atrito pode ser doença e morte, né? E morte, certamente, Sim. Você não tem direto no dado, mas talvez pudesse juntar com alguma outra informação administrativa. É complicado. Assim,
esse período foi um período bem inicial, assim, não estava... Tinha, obviamente, muita diferença geográfica em morte, mas não era assim... Eu não acredito que a principal razão pelo que eu perco observações seja a morte. A coisa de ligar com dados administrativos de novo, é complicado porque esses dados são proprietários, né? A gente fez a pesquisa, né? A gente assinou lá para fazer a pesquisa, a gente assinou o termo que a gente não vai tentar achar essas pessoas. Então, eu acho que se eu pensar assim na custo-benefício de tentar ligar, eu acho que não vale a pena, porque, de novo, eu acho que a maior parte que essas pessoas estão deixando, né? Porque na verdade, essa pesquisa não é feita, né? Não é desenhada para seguir as pessoas. A gente fez porque a gente viu uma oportunidade de aprender alguma coisa, mas a gente já ficou até, quando eu vi, né, que a gente conseguiu recontactar 80% da amostra pós a pandemia, eu fiquei até surpresa. Achei que quando eu primeiro tentei, eu achei que a gente ia conseguir contactar até menos do que isso. Então, E aí um ponto que é assim, relacionado, mas fora da tua pesquisa. Eu, na verdade, trabalho mais com jovens, né? Assim, eu tenho mais pesquisa voltada para a educação. Você conhece algum estudo que olha para a saúde mental de jovens? Ou você tem estudos voltados para jovens? Não, eu não tenho estudos para jovens, não, voltados para jovens, não, mas eu sei que na USC eu posso, se você me mandar um e-mail, eu posso te mandar umas referências. Eu tenho uma colega que a gente tem esse painel, né, que eu mencionei antes, que chama Understanding America Study, UAS, que é um painel de novo online, mas ele é representativo e ele é um painel mesmo. Ele é feito para pesquisas longitudinais. E eu tenho uma colega aqui na USC que usou esse painel para, eu acho que ela ganhou funding da Gates Foundation, eu acho, para fazer pesquisas relacionadas a fechamento de escolas e saúde mental, né? A questão toda com aprendizado, fechamento de escola. Então, eu sei que ela tem muitos papers nessa área. Então, se você me mandar um e-mail, eu posso te encaminhar essas referências. Legal, obrigada, eu vou mandar. Nada. Acho que eu vou aproveitar e perguntar, eu não sei se você terminou, Silvia, ou vai... Eu não terminei. Eu terminei, basicamente a conclusão. Eu imaginei que era... Eu estava esperando para mais perguntas, é verdade. Não, acho que eu tenho mais, mas falou. A conclusão a gente já falou. Podemos. Vou deixar a conclusão aqui se alguém tiver, mas prefiro continuar com o bate-papo, se tiver mais perguntas. Não, eu já... Então, enfim, começo aqui agradecendo. Obrigada, Silvia, pela participação. Enfim, os resultados são super interessantes, me fazem até perguntar, né, o quanto que as transferências no Brasil também têm impactos similares e diferentes, né? Se fosse possível ver isso no Brasil também, com o auxílio emergencial, seria bem interessante, mas é um pouco essa dificuldade, né? Que vocês conseguiram com esses dados de ter o antes e o depois bem claro, né? E uma dúvida que eu fiquei, que eu acho que eu perdi o timing, eu não sei se eu acabei não percebendo, mas eu fiquei pensando, vocês, no caso, controlam que ao longo, o estudo inicialmente foi para ver a questão do Medicare, né? E vocês pegam justamente as pessoas que estão nessa transição do 64 para o 65. Vocês controlam? Porque assim, muita gente começa a ter seguro de saúde justamente nesse ano, né, não tem efeito, você acredita? É uma das coisas, primeiras coisas. É interessante, né? A gente não vê efeito, até a gente vê o efeito, né? Tem o efeito do baseline no well-being, que a gente, né, usando o RDD, e aí tem o efeito também de a gente pensou, o efeito na mudança do well-being, né? Se você tem ou não tem seguro-desemprego, e a gente não vê efeito de seguro-desemprego em nenhuma dessas mudanças de bem-estar.
foi uma coisa surpreendente para mim, que me imaginei principalmente com a pandemia e o efeito, né, em saúde sendo tão first order, né, tão saliente. Eu imaginei que o seguro-saúde teria um efeito, mas a gente não vê. Eu fiquei pensando principalmente no de dor, né? Se poderia ter alguma relação quem está assim, justamente, né, passando por 65 com acesso ao Medicare, e aí você consegue ver alguns efeitos, por exemplo, resultados de dores poderiam estar correlacionados ou não, mas realmente vocês não encontram nada. Se você lembra, o que aconteceu nesses primeiros meses é que as pessoas pararam de ir ao médico, né? Isso é uma coisa, as pessoas pararam, então a gente acha que tem um pouco a ver com isso, assim, acho que principalmente nesses primeiros meses, o medo da Covid, da pandemia, das mudanças, eu acho que foi tão maior do que esse problema de acesso à saúde, que a gente acha que por isso a gente não vê nessa amostra. Não faz sentido. Eu fiquei pensando em termos de medicamentos, né, para dor, alguma coisa assim. Mas as pessoas completamente pararam de ir ao médico. Tem até papers mostrando isso, que os consultórios médicos fecharam, né? Sim. Então, nessas primeiras semanas, realmente teve um efeito bem drástico. Então, mas é uma boa pergunta. Mas bem curioso, né? Que, assim, não faz sentido, mas é interessante pensar que o efeito do Medicare durante a pandemia não surtiu qualquer efeito em nenhuma dimensão, né? Mas eu deixo aberto aí para quem tiver mais dúvidas. Até a Jordânia está falando aqui que a monografia dela foi sobre o efeito do auxílio emergencial, sobre os casos de Covid. Bem bacana, Jordânia. Depois se puder compartilhar com a gente aí. Tá? Seria interessante. Compartilha sim, por favor. Mas alguém tem alguma dúvida? Mas acho que é isso, então, Silvia. Super obrigada aí. Foi um trabalho super interessante. Vou continuar acompanhando aí sua pesquisa e muito obrigada. Saber mais dos resultados. Certo. Espero encontrar vocês em próximas SBEs também no futuro, aí, recorrentemente. Pois é. Obrigada a todos. Obrigada pelas perguntas e comentários e tudo. E nós nos falamos em uns minutos, né? Sim. Aí a gente fala daqui a pouquinho também nas conversas.